Meu filho é saudável. Será que ele precisa de vitaminas? Meu nome é Natália Cunha, eu sou gastropediatra, mãe da Letícia, do José e da Cecília. E hoje eu vou te falar quando que a suplementação vitamínica pode ser necessária na infância. E a primeira coisa que eu vou fazer é quebrar a sua expectativa. Sabe aquele negócio de me dar uma vitamina para o meu filho comer? Me dar uma vitamina para aumentar a imunidade do meu filho? Isso não existe, pessoal. A gente precisa entender, antes de qualquer coisa, que o suplemento, a suplementação vitamínica, ela é um complemento quanto necessário de um hábito e de um estilo de vida saudáveis. Nenhum médico, nenhum pediatra, principalmente, minimamente são, vai te dar um suplemento, né? Ou vai prescrever um suplemento para o seu filho se ele não tiver indicação clínica, necessidade. Então, estabelecer estilo e hábitos de vida saudáveis é o que vai fazer seu filho ter saúde. É óbvio que mesmo assim, crianças que têm esse hábito, que não tem nenhum erro, nenhum fator de risco, vão precisar suplementar? Sim, vocês vão ver por quê. Então, qual é o primeiro hábito saudável que a gente deveria tentar manter? O primeiro hábito saudável é a alimentação, como a gente já vem falando aqui em vários vídeos. E a alimentação começa antes da gestação, no período de gestação e no aleitamento materno. E às vezes a gente acha que isso é uma bobagem, mas os impactos nutricionais da gestação, elas vão perdurar por até 2 anos do seu filho. Olha como isso é importante, né? E a gente já sabe também que os impactos nutricionais na gestação, a gente vai ter vídeos sobre isso, podem mudar a forma, né? Ou ser um gatilho para a informação genética que você carrega ali, por exemplo, de uma doença, ser expressa no seu filho, nos seus netos também, né? Então, a alimentação é um parâmetro, é um pilar primordial da construção de imunidade, da construção de saúde. Outro pilar importante é o sono. Tentar manter uma qualidade de sono, uma quantidade de sono adequada para a idade do seu filho é extremamente importante. Nós somos seres que precisamos do descanso, inclusive para as funções cognitivas, laborais, para crescer, para aprender, para engordar, para ter fome, para ser feliz. E aí, então, o que a gente deveria fazer? Bom, vamos analisar essa criança, vamos conhecer essa criança, como foi a história dessa criança antes da gestação, qual foi o período gestacional dessa criança e como está sendo o crescimento dessa criança até aquele momento que a gente vem conversando ali, por exemplo, numa consulta. Entendendo isso, e só depois disso, a gente pode começar a pensar qual é a necessidade dessa criança de uma suplementação vitamínica. E para vocês entenderem isso, vocês precisam entender 2 conceitos. Quando a gente faz uma prescrição de suplementos vitamínicos, a gente pode fazer essa prescrição sob 2 perspectivas. Uma de profilaxia, ou seja, a gente usa aquele suplemento em crianças que têm, por exemplo, algum fator de risco, ou em crianças que são que por via alimentar ou por via de exposição solar, né, como no caso da vitamina D, não vão conseguir atingir os níveis adequados dessa vitamina, dessas vitaminas, desses micronutrientes. E aí a gente entra com prevenção, para a gente evitar que tenha deficiência ou uma insuficiência daqueles micronutrientes. E a outra questão é quando a gente prescreve pensando no tratamento. E aí a gente vai entender que essa criança ou tem sinais clínicos, né, ou mesmo antes na história ali, tem alguma história, né, a mãe conta, o pai conta alguma coisa que te chama a atenção, poxa, isso daqui tá parecendo uma anemia por deficiência de ferro, ou, poxa, será que essa criança tem deficiência de vitamina B12? Então, no começo, ali, já na história, a gente começa a pensar nas possibilidades. A gente faz o exame físico dessa criança e, se preciso, a gente colhe o exame. Com esses 3 parâmetros, a gente consegue determinar se essa criança tem necessidade de tratamento. E aí isso é muito importante porque a gente faz um tratamento específico para a deficiência que aquela criança ou a insuficiência do micronutriente que aquela criança tem e também com diferença de dose.
Então, a profilaxia é uma prevenção, o tratamento é realmente para tratar uma deficiência, uma insuficiência, e a gente depende disso, né? Momento da vida da criança, dose é diferente e o tipo de micronutriente a gente também, né, pode ser diferente, vocês já vão entender o que a gente leva em consideração. Mas antes, para exemplificar para vocês, eu vou te dar 2 exemplos de extremos de idade. Uma criança que acabou de nascer, recém-nascido, e a gente precisa ter como profilaxia o uso da vitamina D. Por quê? Porque via leite materno, a porcentagem de conversão ela é pequena, a gente não vai conseguir só com leite materno, na maioria das vezes, garantir a quantidade de vitamina D que essa criança precisa. Hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive, não recomenda a exposição solar direta do bebê, que é a melhor, né, a mais eficaz fonte de absorção e de produção de vitamina D. E aí a gente precisa suplementar profilaticamente essa criança. Então, é um exemplo de suplementação, profilaxia com vitamina D. Um outro exemplo, vamos dar um exemplo de tratamento, e agora numa fase diferente dessa daqui. Uma adolescente que teve a sua menarca, ou seja, a primeira menstruação, e que vem tendo ciclos de menstruação um fluxo um pouco mais intenso, e começa a se queixar de astenia, ou seja, aquele adolescente que está mais cansada, né, que está fatigada, que não consegue fazer exercício físico. Será que essa criança está com anemia? Ela tem fator de risco, ela está perdendo sangue todo mês. E de repente a gente faz o exame, essa criança tem uma deficiência de ferro, né, uma anemia por deficiência de ferro, e a gente vai suplementar essa criança com ferro na dose de tratamento. Então, eu dei para vocês 2 exemplos de profilaxia e de tratamento, e em momentos diferentes, porque a suplementação de vitaminas na infância é isso. É determinação do que a gente quer fazer, quando a gente quer fazer e o que a gente quer fazer. Então, o histórico da criança é muito importante, porque algumas deficiências de vitamina a gente não vai conseguir perceber apenas na história. E às vezes a gente não consegue perceber no exame físico. Essa criança tem deficiência, tem insuficiência, mas a gente não consegue perceber isso nem na história, nem no exame físico. Então, é importante a gente ter todos esses elementos para montar esse quebra-cabeça e ter a melhor decisão terapêutica. Então, nessas crianças, por exemplo, que a gente está na dúvida ali, né, ou que a gente não conseguiu perceber que exista um risco ou exista um sintoma, um sinal clínico de deficiência, como que a gente vai saber? De que forma a gente vai saber se essa criança precisa ser suplementada ou não? Se essa criança precisa de uma profilaxia ou de um tratamento? Se a dose que aquela criança está tomando profilaticamente, ela está sendo suficiente ou não? E daí entra o exame laboratorial. Então, às vezes, a gente tem aquelas perguntas, né? Meu filho é saudável, uma criança saudável, eu preciso fazer exame laboratorial numa criança saudável? A resposta é: depende. Mas, para averiguar a situação de micronutrientes, não tendo sinais clínicos e não tendo na história alguma coisa que te chame muita atenção, provavelmente a gente vai precisar fazer. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela sugere que a gente faça uma triagem, pelo menos, de anemia no primeiro aninho de vida. Mas com os estudos, né, com os avanços dos estudos, apesar da gente não ter um consenso, um guideline, um protocolo que é único para todas as crianças e para todas as deficiências de vitamina, a gente vem entendendo que quanto mais individualizada essa decisão, melhor. Por quê? Volto a dizer, a nutrição, a alimentação, a suplementação, quando necessária, ela deve começar para a criança lá na gestação. E a maioria das gestantes, elas já vêm também com essa deficiência, então a gente não pode fechar os olhos para essa nova realidade. Dito isso, se a gente fosse fazer um resumo, poxa, quando então que a gente precisa suplementar? A gente tem algumas coisas bem estabelecidas. Por exemplo, crianças prematuras que nasceram antes do tempo, né? Pensem vocês que elas já têm um risco, né, de deficiência de alguns micronutrientes. A gente vai precisar
fazer reposição profilática de alguns elementos. Inclusive, por exemplo, o ferro, né, que é um micronutriente que a gente usa com profilaxia, nos bebês prematuros, a depender do peso, a gente até usa uma dose maior do que o habitual. Nas crianças que não foram prematuras, a gente precisa usar suplementação profilática, no mínimo, vitamina D, ferro. Óbvio que existem outros elementos que a gente entra também, mas só para vocês terem ideia, né? E nas outras situações, em que, como vocês já entenderam, situações que a gente consegue flagrar histórico, fator de risco, sintomas clínicos ou exames laboratoriais que nos digam que essa criança está em deficiência ou insuficiência. Então, esses vídeos, né, a gente está aqui para trazer para vocês informações de qualidade, informações o mais atualizadas possível, e informações que tenham um embasamento, né, com várias bases científicas, para que você esteja seguro, ou até que você comece a questionar, poxa, será que o meu filho está usando todas as vitaminas que ela precisa? Será que o meu filho deveria estar sendo suplementado de alguma forma? Poxa, o meu filho foi prematuro, ele está usando tudo o que ele precisa, que ele merece? Então, eu estou aqui à disposição. Se você gostou, compartilhe, curta, me faça a pergunta. Eu estou à disposição para responder para vocês.